Olá, meus amigos, dando sequência aqui o nosso Academia da Vida. Nós estamos falando aqui sobre limites, nós estamos falando aqui sobre a própria definição e prática do limite. Então, eu tinha dito para vocês que limite é a imposição, não negociação. Imposição, não troca. Imposição do desejo de cuidado dos pais sobre o desejo dos filhos. E eu comecei a introduzir para vocês a noção do desejo paradoxal. Muito papai e minha mãe hoje explica tudo para os seus filhos, resolveu ser legalzão. Lembra que eu falei para vocês em algumas aulas passadas sobre uma culpa enorme em relação ao abandono dos pais em relação aos filhos e que esses pais passaram a dar tudo para esses filhos como se a culpa deles por ficarem fora o tempo todo e pela terceirização desses filhos acaba obrigando, eles achando que precisam pagar isso com bens, com permissividade, e a criança vê a permissividade literalmente como um abandono. Gente, a permissividade, o contrário do amor, não é o ódio, tá? O contrário é o abandono. A criança percebe que essa terceirização, que essa permissividade, essa entrega de tudo como pagamento de uma culpa enorme é percebido como literalmente abandono. E quando você tem medo, qual é a expressão do medo? É a raiva. Você já viu quando você está atravessando um sinal, o sinal está fechado, vem aquele carro e avança o sinal e quase te atropela. Qual é a tua reação? Você xinga, filho disso, filho daquilo. É uma raiva muito grande. Essa raiva acontece, então a raiva é a expressão do medo. E a gente começa a entender por que essas crianças têm uma raiva muito grande. Falei para vocês que por volta dos anos 80 começou essa modinha de que filhos a gente tem que estar no mesmo nível, olhando no olho, trocando, explicando tudo. O que acontece é que eles começaram a perceber um aumento da agressividade das crianças. E alguns colegas descreveram um mecanismo que eles chamaram como desejo paradoxal. O que é o desejo paradoxal? Gente, todo mundo quer ser amado. Todo mundo quer ser amado, quer ser cuidado. E aí, o desejo paradoxal é aquele desejo, quando o indivíduo não se sente satisfeito desse afeto, desse cuidado, ele procura alguma informação para chamar a atenção e conseguir esse afeto e esse cuidado. Então, quando o pai e mãe explica, pai e mãe está dando a dica de onde há um nó. E a criança pega aquele nó e literalmente ele transgride a partir dali. Guardem uma frase que eu sempre falo em minhas palestras. Toda transgressão, vou repetir, toda transgressão tem como raiz a falta do cuidado, a sensação da falta do cuidado. Criança, quando transgride, ela está chamando a atenção especialmente. Então, quando você dá a ela a dica daquilo que te preocupa, é ali que ela vai transgredir. Então, imagina, estou numa festa, vira para meu filho e diz, Zezinho, fica aqui do meu lado, não vai ali, porque eu vou conversar com o seu tio, ou seja, não vou te dar atenção, é isso que eu estou falando para o Zezinho, eu não vou te dar atenção. Não vai ali, porque ali tem uma piscina e você pode cair e se afogar. Gente, qual é a primeira coisa que esse moleque faz? Enfiar a mão dentro d'água. Por quê? Porque eu acabei de dar para ele a pista do que ele precisa fazer para conseguir a minha atenção. Deu para entender o que eu estou trazendo? Vou dar um outro exemplo. Sabe aquela menina que o pai, por exemplo, nunca olha para essa menina, a mãe também não. E aí esse pai vira para a menina e fala assim, escuta aqui, se você aparecer grávida aqui, eu te arrebento, eu acabo com a tua raça. A mãe fala isso. Um ano depois a garota, pof, puta de um barrigão. E aí a mãe diz, eu sabia, meu sexto sentido de mãe estava me dizendo. E não tem nada a ver com sexto sentido de mãe. Nada tem a ver com isso. Tem a ver com essa criança não se sentindo cuidada. Não se sentindo cuidada. Ela literalmente vai por esse caminho. Ela acabou de pegar a dica. Se eu engravidar, eu vou chamar a atenção deles. E eles vão olhar para mim plenamente. Gente, 2 pontos eu vou trazer para vocês mostrando bem isso.
Tem um documentário, permitam, os produtores me permitam literalmente fazer uma propaganda, entre aspas, desse documentário, chama-se Meninas. Acompanha 4 meninas na adolescência, grávidas. E você vai ver claramente que elas engravidaram não por uma questão de querer brincar de boneca, nada disso. E também não foi um acidente. Elas queriam ser amadas, elas queriam ser vistas, elas queriam ser cuidadas. Eu trabalhava numa unidade e nós fizemos um estudo numa outra unidade onde estava vendo, entre aspas, vocês podem ver que quando uma menina engravida numa escola parece uma epidemia. E aí várias engravidam em seguida. E aí nós vamos fazer como se fosse um estudo lá. E havia uma noção, eles estavam pensando em intervir com essas meninas, ensinando métodos anticoncepcionais. Várias meninas grávidas, adolescentes. Gente, fizemos uma pesquisazinha, não foi uma coisa grande, mas de forma informal nós fizemos um levantamento e vimos que todas sabiam tudo sobre anticoncepção. Sabiam usar camisinha, sabiam usar pílulas, sabiam dos riscos da coisa toda. E simplesmente, então por que engravidaram? Porque, gente, engravidar é muito bom, né? Engravidar, o centro de saúde convoca. A escola cria-se um reboliço. Essa menina passa a ser protegida, ela fica numa situação de vulnerabilidade e, consequentemente, toda uma estrutura do entorno começa a se movimentar em relação a isso. Muitas dessas meninas nunca receberam um presente, uma roupinha, um brinquedo, e passam a receber esse negócio. Então, repara, pai e mãe, que tem mãe, depois não entende, mas eu falei, eu expliquei, eu avisei. Pois é, se você explicou, se você avisou, você acabou de dar o caminho para que ele transgrida. Todas as vezes que ele se sentir não cuidado, é ali que ele vai transgredir. É exatamente naquele ponto que você entregou. Por isso é que, mas eu disse, quanta desgraça poderia ter sido evitada se as pessoas entendessem o mecanismo do desejo paradoxal. Então, gente, como é que eu devo fazer? Porque se não é explicando, então nós temos duas coisas que podem ser utilizadas como ferramentas para que você dê esse norte para a criança sem ativar o desejo paradoxal. A primeira coisa é contando histórias. Histórias criam conceitos. Não é à toa que nós temos as antigas fábulas. Cada fábula tinha lá o seu fundo moral. Então a gente conta de forma bem ocasional. Estamos na mesa, jantando. Conta a história da filha da sua colega de trabalho, que a menina engravidou, a menina estava entrando na faculdade, teve que largar a faculdade. Mas é a menina. Vamos falar da garota, a filha da Zequinha. A filha da Zequinha é que engravidou e tal. Então não é a tua... Tá vendo? Não faça isso, porque senão, eu até tremo. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção o quanto isso ativa o desejo paradoxal. Então, literalmente, conte histórias mostrando o que aconteceu com determinadas pessoas, jovens que usaram droga, que roubaram, que engravidou, que pegou uma doença. E não sei o que é basicamente esse processo. Conte histórias. Então, esse é o primeiro mecanismo. O outro mecanismo é o próprio limite, que eu vou agora aprofundar, vou introduzir nesse contexto, mas não agora, e sim na próxima aulinha. Não perca. Gente, curta, compartilhe esse material para que vá para muitas pessoas. Não perca, existem vários módulos, cada módulo aborda basicamente um tema de forma que você tenha ferramentas para tomar as rédeas de sua vida. É esse o objetivo desse curso. Aproveite, volte lá, faça conosco desde o início, tá? E não perca a próxima aula, porque eu vou aprofundar um pouquinho mais sobre isso aí. Sou o Dr. André Marroy, sou médico e sou psicanalista. Venha comigo.